segredinho sujo aí do mundo dos consórcios. Você sabia que quando você vai fazer uma operação alavancada aí no mundo dos consórcios, existe a taxa de juros? Segundo ponto, você consegue identificar dentro de uma lista com várias cartas contempladas qual seria a melhor para você? Pois é, aqui no Minha Casa Financiada, nosso amigo Vinícius desenvolveu uma IA chamada Gui, onde ela traz ali para a gente, por exemplo, qual a menor taxa de juros quando comparadas aí diversas cartas contempladas. E antes, né, não só apenas isso, né, tem mais detalhes aqui dentro. E antes que você fale, ah não, Diego, mas o consórcio não tem juros, você está sendo burro. Por um motivo simples. Desde que você dê algum lance embutido ou um lance em dinheiro, e você vai ter ali, durante um prazo de tempo, uma parcela para pagar sobre uma taxa de administração, que vai ser sobre o valor total, vai existir ali um custo de fato efetivo de juros ao mês. Então, por exemplo, primeiro eu vou falar para vocês a análise aqui que eu fiz, e aí, em seguida, eu vou começá-la do zero com vocês. Primeira coisa aqui, ó, eu inseri as imagens, tá, do banco de cartas contempladas aqui do Minha Casa Financiada. Sendo que, dentro daquele banco de cartas contempladas, eu queria saber, pela nossa IA, qual a carta com a menor taxa de juros. Qual, de fato, dentro dessas cartas, né, eu botei duas imagens, é a melhor opção para que eu pudesse fazer a minha compra, a minha aquisição. E aí, joguei na IA a imagem, tá? Pode ser uma imagem do print que você recebeu num grupo, pode ser de um amigo seu, tanto faz. E aqui ele começa a calcular as taxas de juros, ó, de todas as cartas disponíveis e identificar a taxa anual efetiva. Então aguarde um momento enquanto faço os cálculos. Tá. Qual a melhor operação? Crédito atual, 418 mil. Prazo restante, 106 meses. Parcela de 3.100. Entrada, 159 mil. Taxa de juros mensal 0,48, anual 5,98. Ele diz o grupo, ele diz a cota, diz o contrato e a parcela de vencimento. Beleza? Depois eu perguntei qual a segunda melhor opção. Ele mostra aqui, ó. A segunda carta é de 79 mil, prazo de 94 meses, parcela de R$ 800, entrada de 29 mil. E aí você tem uma taxa de juros efetiva de 12,42. Observe que vão existir cenários do consórcio onde você vai ter taxas de juros maiores do que, inclusive, um financiamento. Como assim, Diego? Eu nunca soube disso. Pois é, meu filho. Porque qual é o grande detalhe aí que a gente geralmente esquece? Quando você dá 159 mil de entrada para alavancar uma carta de 418, você pensa assim, putz, eu fui muito inteligente, eu tripliquei o meu dinheiro. Mas isso não é verdade. Porque, na verdade, aqueles 159, eles que você acabou de dar corresponde aos 418. O que você de fato aumentou de recurso foi 418 menos 159. Então, se você fazer essa conta aí, ó, 418 menos 159, você vai ter alavancado 259. Você, na verdade, alavancou ali 1,6, 60% do seu valor. Beleza? Então vamos avançando aqui, ó. Em seguida eu falei com a IA, eu disse assim, ó, e se eu quiser 600 mil líquido, qual a melhor combinação? Até escrevi errado, né? Combinação de cartas. E ele começou aqui a trazer as combinações. Depois eu falei, e se eu quiser 500 mil líquido, qual a melhor combinação de cartas? Ele pediu para eu trazer aqui a minha imagem. Ele começou a dar as cartas que estão disponíveis. Ó, passo 1, cartas disponíveis. Tá. Encontrar as melhores combinações. Então ele trouxe a combinação aqui acima e trouxe essa outra combinação aqui abaixo. Ele disse aqui, ó, pega essa carta 1, pega essa carta 2 para você chegar ali nos seus 500 mil líquido que você pediu, né, com um prazo mais longo. E depois eu falei assim para ele, ó, mas me apresenta a taxa de juros desses 500 mil líquido. Ele foi lá, porque qual é o ponto? Você vai ter uma carta com a taxa de juros anual efetiva, você vai ter uma outra carta com outra taxa de juros anual efetiva e ele precisa fazer a combinação para te dar qual é a média, né? Então você vai ter aqui a média, ó. Vê só que interessante, a carta 1, a carta 2, a carta 2 aqui, por exemplo, que ele trouxe, estava com 22% de taxa de juros anual efetiva. Sendo que quando
você junta a carta 1 com a carta 2, que está com 5,98, você vai ter um total de crédito de 533, uma entrada de 202, prazo de 106 meses e o anual efetivo ponderado 8,91, que inclusive, né, vai estar abaixo da Selic, ou seja, um excelente investimento. Essa ferramenta, essa IA, ela foi feita para quê, meu filho? Para você, meu caro amigo do Minha Casa Financiada, poder tomar melhores decisões. Então imagine que você quer comprar uma carta contemplada ou fazer um financiamento. O que é melhor? E aí, me explica. Me fale você. Você olha para as cartas, você vê as oportunidades e você faz. Eu não faço a menor ideia. Por quê? Porque qualquer cara de consórcio vai vender para você como? A parcelinha cabe no seu bolso, a parcelinha você pode pagar. Mas, cara, quando você vai investir, não é apenas se a parcelinha cabe no seu bolso, se você pode pagar. Para e pensa, você tem decisões mais inteligentes para fazer. Inclusive, depois a gente vai fazer um outro vídeo para mostrar para vocês que o consórcio só vale a pena você contemplar se você for sorteado por lance ou der um lance embutido de 25%. Se você sair dando lances loucos de 50%, 60%, a taxa de juros vai ser muito maior, por exemplo, do que um financiamento. Então, Diego, eu preciso ter essa noção? É claro que tem, principalmente se você está falando de construção e construção de casa. Quando você olha, por exemplo, para um outro cenário, que é a construção de kitnets ou construção de prédios para locação, aí, meu caro, é óbvio, não vai existir financiamento para isso. E aí, mesmo que você pegue, sei lá, uma carta pagando 22% ao ano, acaba sendo mais vantajoso, mais barato. Por quê? Porque você não tem comparativo, não tem um financiamento, mesmo que fosse 22% ao ano, para você fazer prédio de kitnet para alugar. Ou seja, meu caro, hoje à noite, 20 horas, vou falar para você, o dia 3 de abril, o Vinícius Mota vai estar explicando para você em detalhes como utilizar essa IA, que vai ser o seu cérebro, cara, o seu braço direito na hora de você fazer o quê? Escolher qual carta contemplar, saber o máximo de lance que você vai ter, saber se vale mais a pena usar um financiamento ou um consórcio, saber até quanto de lance você pode dar. Meu caro, essa é a ferramenta que você precisa para tomar boas decisões e fazer aí elas de forma acertada. O link da live está aqui abaixo, o link da live está no grupo. Já acessa, vejo vocês lá. Valeu!